Bom, gente, nós vamos aqui fazer um trabalho com vocês, tá? Mostrando, deixa eu dar só uma arrumada aqui, mostrando como podemos determinar a raiz quarta, né? De menos 8, raiz de 3i, num processo mais interessante, tá? Vocês vão ver. Bom, então, para achar a raiz quarta, menos 8 raiz de 3i, nós vamos primeiro encontrar o módulo de z, tá? Então, vamos botar aqui, o módulo de z é a raiz quadrada desse cara, né, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária, né, menos 8 raiz de 3 ao quadrado, ok? Isso dá a raiz quadrada de 64, aqui vai dar 64, 8 raiz de 3 ao quadrado dá 64 vezes 3, que dá 192, ok? Que é igual a raiz de 256, somando, que é igual a 16. Então, para fazer, encontra-se o módulo de z. Agora, nós vamos encontrar o θ desse complexo. O θ é o argumento, tá? Então, quem vai ser o θ? Nós vamos representar, é bom sempre representar no plano Argand de Gauss. Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Observe que menos 8 é a parte real, é negativo, e a parte imaginária, né, também é negativa. Muito bem. E aí, o afixo do complexo está aqui. Isso aqui é o módulo do complexo, que já encontramos, que vale 16. E o argumento é esse cara, θ, que vai daqui do eixo, né, positivo aqui, ó, daqui para cá, no sentido trigonométrico, contrário ao ponteiro dos relógios. Para eu encontrar esse θ, é interessante eu pegar esse triângulo retângulo que está aqui, ó, exatamente esse triângulo retângulo, isso aqui é 90 graus, com essa hipotenusa 16, esse cara 8 em valor de medida absoluta, e aqui, ó, esse segmento aqui, outro cateto, é 8 raiz de 3, tá? Passando para cá. E esse cara que está aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de alfa, tá? Vou aqui botar aqui um alfa. Se eu quiser achar o cosseno de alfa, é o cateto adjacente, que é o 8, sobre a hipotenusa, que é 16, que dá meio, né? 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16. Então, o alfa, cosseno de 60 graus, vamos colocar em graus, cosseno de 60 é meio. Mas não é o alfa o argumento é θ. Então o θ, veja que daqui até aqui é 180, somado com o alfa, que é 60, você tem 240 graus, né? 8 com 6, 14, 240. Então, você encontrou o módulo de z e o θ.
Então está aqui. Quem é o módulo de Z? 16. Quem é o θ? 240 graus. Muito bem. Agora, veja só. Nós temos que conhecer uma lei, que é a lei que gera as raízes, tá, desse complexo. São 4 raízes. Então eu vou botar o seguinte, a raiz, eu vou escrever uma fórmula aqui, tá? A raiz n, isso é o índice da raiz. No nosso caso, o n é 4. A raiz 4 de z, no nosso caso, o z é menos 8, raiz de 3i. Então, raiz enésima de z é a raiz enésima do módulo de z. Quem é o módulo de z? 16. Que multiplica cosseno de 70, cosseno de θ, é o argumento, mais 2k, tá, o 360 graus K. Eu estou colocando em graus. Já tinha falado que normalmente as respostas vêm em radiano. Como aqui eu não coloquei isso, mas nós queremos determinar as raízes na forma algébrica, com a mesma cara, que eu posso trabalhar em graus, né? Porque no final o que eu vou querer é a forma algébrica. Então, esse θ mais 360 graus K é a lei dos arcos côngruos, né? Dividido por n, né? Isso aqui é o n, esse n, mais o i seno da mesma coisa, θ mais 360 graus K dividido por n. Beleza. Bom, e aí agora eu vou escrever o seguinte, esse n é 4, tá? E o módulo é aquele ali, vou repetir, ó, menos 8, raiz de 3i. E aí eu tenho cosseno, né? Vamos escrever o que nós temos aqui, opa, cosseno de 240 graus mais 360 graus K dividido por n, que é 4, tá? Vou botar assim, ó, mais i, sempre isso aqui, eles são iguais. Então, mesma coisa, 240 graus mais 360 graus K sobre 4. É interessante, aqui eu não coloquei, que esse K, ele varia 0, 1, 2, 3 até n menos 1. O K, conforme ele vai variando, ele vai, a partir da variação dele, ele vai obtendo as raízes enésimas. Por exemplo, se eu quero 4 raízes, K igual a 0 é uma raiz, K igual a 1 é outra raiz, K igual a 2, K igual a 3. Então, eu vou e faço o K variar de 0, 1 a 3. Por isso que eu botei aqui K variando de 0 até n menos 1. Quer dizer, se o n é 4, 4 menos 1, 3. 0, 1, 2, 3. Bom, então o que eu vou fazer inicialmente é encontrar o K igual a 0. A raiz, que é... Veja que aqui, gente, eu vou até colocar aqui, né? Isso aqui é igual, né, a... Opa, esquecemos aqui, deixa eu só colocar aqui, gente, desculpa. Então, esse cara, que é a raiz 4 de menos 8 raiz de 3i, esqueci desse detalhe aqui, tá? Raiz n, que seria 4, né, do módulo de z, que é 16.
Porque isso aqui é um número complexo, né? São números complexos na forma trigonométrica que vão, conforme o K vai variando, vão gerando a raiz. Então, isso aqui é o módulo das raízes quartas, né, desse cara aqui. Menos 8 raiz de 3. Então, ele tinha que estar aqui. Tá? Então, isso aqui é igual a raiz quarta de 16 dá 2. E aqui, por exemplo, só para que vocês tenham ideia, eu posso simplificar essa parcela e essa, né? 240 por 4 dá 60, mais 360 por 4 dá 90 graus K. Só para, é evidente que eu já dividi, né? Simplifico esse, quando é parcela, simplifico as duas parcelas. E eu tenho aqui, ó. Então, aqui, tá? E aqui eu tenho mais e seno da mesma coisa, 60 graus, né? Se eu botar aqui, igual, né? Igual a 2 cosseno. Então, voltando, 240 por 4, 60, mais 360 por 4, 90 graus K, tá? Tá assim. Mais o I seno de... Isso aqui eu repito, nem preciso fazer cálculo, né? Simplificando é igual, ó, então 60 graus mais 90 graus, tá? Aqui, ó, 90 graus K, né? Então, o que acontece? Quando o K... Agora, vocês vão ver o seguinte, na fórmula, eu faço K igual a zero, vou encontrar uma lei, né, de uma raiz trigonométrica. Quando K é 1, eu vou calcular o cosseno. Quando K é 1 dá 150, 2 cosseno de 150 mais I seno de 150. Quando K é 0, é 2 cosseno de 60 mais I seno de 60. Então eu vou botando K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Encontro na forma trigonométrica e depois eu passo para a forma algébrica. Passar da trigonométrica para a algébrica tem os conceitos da trigonometria, né? Você veja que você tem cosseno e tem seno. Bom, então, primeiro eu vou achar o K igual a 0. Ora, o K igual a 0, a gente já falou ali, ó, 2, né, cosseno de... se o K for 0, eu tenho cosseno de 60 mais I seno de 60. Ora, eu tenho que saber, né, que o cosseno de 60 é meio, tá? E o seno de 60, né, é raiz de 3 sobre 2. Agora aqui, já vou botar na forma algébrica. Então, olha só, 2 cosseno de 60, que vale meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aqui, na forma trigonométrica, costuma-se botar o I na frente, né? Para não ficar aqui seno de 60i, para não dar confusão. O arco é 60i, 60 graus, isso é impossível. Aqui o I vem logo após o raiz de 3 sobre 2, quer dizer, vem depois desse número aqui real. E aí, se eu multiplicar por 2, vai dar 1. Se eu multiplicar por 2, vai dar raiz de 3i. Então, esse cara é a primeira raiz. Ali está tanto na forma trigonométrica como na forma algébrica. Agora, eu vou pular todas essas fases agora do K igual a 1, do K igual a 2, do K igual a 3, fazendo uma representação geométrica no círculo que eu vou colocar aqui, tá? Então, olha só, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui,
nós temos, tá, a representação do eixo real. Aqui eu tenho a representação do eixo imaginário. No argand de Gauss, real e imaginário. Tá? Muito bem. Vamos pensar na forma trigonométrica. Aqui eu tenho 60. É o argumento desse cara que está aqui. Esse cara é raiz. Né? Esse cara são iguais, tanto na forma trigonométrica quanto na forma algébrica aqui. Então, se eu pensar aqui, tá? Penso numa circunferência cujo o raio da circunferência é 2. Então, essa medida aqui, ó, daqui até aqui é 2, em valor absoluto, tá? Então, o raio, qualquer ponto que está na circunferência, tá? Essa distância daqui até aqui tem 2, qualquer lugar. Mas o primeiro é 60 graus, então é o θ. Então, eu vou medir aqui, por exemplo, ó, 60 graus, tá aqui, tá? E isso aqui, né, a gente já viu que vale 2. Quem é, na representação geométrica, esse cara? Esse cara é, por exemplo, o primeiro aqui, vamos chamar de Z1, que seria a primeira raiz, tá? Beleza. Agora, a segunda raiz, ela é dada da seguinte forma: todas as raízes, tá? Eu tenho Z1, Z2, Z3, Z4. Eles vão ser vértices de uma figura geométrica regular. Num caso, como é 4, é de um quadrado. Se fosse 3, de um triângulo. Se fosse 5, de um pentágono. Quer dizer, são figuras cujos lados têm a mesma medida. Evidente, se os lados têm a mesma medida, tá? Existe, aí eu vou colocar, existe a diferença, né? Ou melhor, a medida dos arcos entre dois pontos desses vértices, que são vértices de um quadrilátero, esses arcos são os mesmos. Então, lados iguais, né? Os arcos opostos também serão iguais. Isso é uma questão da geometria plana. Então, o que é o macete agora? Sempre eu pego o 360 e divido pelo número de raízes com 4. São 4 raízes. Então, isso aqui vai dar 120 graus. Né? Ou melhor, dividido por 4, dá 90 graus, desculpe. 4 vezes 9, 36. Então, o que vai acontecer? Como eu já tenho bem definido esse cara aqui que é de 60 graus, o próximo ponto, né, se eu for representar, eu vou ter que ter daqui até o próximo afixo de uma raiz 90 graus. Então, só para que eu tenha ideia, por exemplo, olha, esse cara, eu vou fazer assim, ó, tá? Essa medida aqui é 60, tá? Então, eu quero daqui até algum lugar, dá 90. Então, esse cara é 30, né? Porque 60 com 30 dá 90. Agora, aqui é 30. Vamos botar aqui mais 30. Eu estou fazendo mentalmente. Então, se eu pegar 60 com 90, né? Vamos supor, esse cara aqui tem 90 arco, cujo o ângulo central aqui, ó, né, se eu fizer assim, esse cara aqui vai ter 90 graus, tá? 90 graus. Então, 90 com 60, aqui eu vou botar 150 graus, tá bom? Muito bem. Então, esse cara aqui é um novo, isso é o θ, tá? 150. Vou botar aqui 150 graus. Esse é o outro complexo, Z1, Z2. Tá? Eu posso até botar aqui, como eu chamei do K0, eu vou botar Z0. Aqui, Z1, que era lá quando eu substituí aqui o K igual a 1, só que eu já fiz no desenho. Agora,
A distância desse cara para um Z2 também é 90. É sempre esse 90. Então vai pegar 150 somado com 90, dá 240. Então, aqui eu tenho 30 com mais ou menos uns 60. Esse cara aqui, ó, tá? Se eu fizesse essa leitura aqui, ó, tá? Daqui até aqui tem 90 essa medida. Então 150 com 90 aqui é 240 graus. Esse é o Z2. Nunca esquecendo que o módulo, né, é o raio, ó. Isso aqui é 2 também. Ah, o Z agora, como é que eu chego no Z3? Eu já tenho Z0, Z1, Z2. É interessante agora vocês verem o seguinte, tá? Essa medida aqui, ó, de Z0 até Z1, tá? É o lado de um quadrado. Isso aqui é o lado de um quadrado. Ah, então, como eles são quadrados, tá? Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou formar aqui uma figura geométrica, né? Onde, se você, lógico aqui, provavelmente a gente tem aqui uma, né? Só para que a gente está fora de escala, mas entendendo, por exemplo, que isso aqui é um quadrado, tá? Não figura certinha, né? Teria que talvez fazer, vamos supor aqui, né? É assim, só para que vocês tenham ideia de um quadrado. Então aqui, esse cara que está aqui, ó, que seria a quarta raiz, seria 240 com 90, que dá aqui o 330 graus, que é o Z3. Tá? Então, na forma trigonométrica, né, quem é o meu... O meu Z0 eu já até encontrei. Né? É esse cara aqui, 1 mais raiz de 3z, que é o número complexo na forma algébrica. Mas o Z1, por exemplo, ele está aqui nessa leitura na forma trigonométrica. Então, é sempre o módulo desse cara, do Z1, que é 2, vezes cosseno de, né, ó, aqui é 150, olhe para o ângulo, 150, tá? Mais I seno de 150. E quem é o Z2? É 2, sempre o modo é 2. Cosseno de quem? De 240 mais I seno de 240. E quem é o Z3? É 2 cosseno de 330 mais I seno de 330. Beleza, então eu tenho aqui, esse está na forma algébrica, eu tenho esses 3 na forma trigonométrica. Aí eu quero escrever na forma algébrica, aí é trigonometria, eu vou ser rápido, tá? 2. Veja que o 150, ele está no segundo quadrante. O cosseno na trigonometria é esse eixo. 150, o cosseno é negativo, então quando eu calculo o cosseno de 150, é o número negativo. Quando o arco está aqui no segundo quadrante, reduz para o primeiro, sempre fazendo redução para o primeiro, é o cosseno do 180 menos 150, que dá 30. Né? 180 menos 150 dá 30. Então, eu teria menos cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, mais I seno de 30. Seno de 30 é meio, tá? Então, isso, já mais rápido, corto 2 com 2, multiplicando, dá menos raiz de 3, corto 2 com 2, tá? Dá mais I, né? Ó, menos 2 raiz de 3 sobre 2, menos 2i sobre 2, aliás, menos não, mais, né? Que é mais. Então, mais. Ok. Agora, esse Z2, 2, então vamos lá, cosseno de 240. O seno, isso aqui eu não é mais, porque o seno de
150, ó, o seno é esse eixo. Então, o seno de 150 é positivo. Por isso que aqui, né, quando eu botei o seno de 150, aqui ficou positivo. Tá? Então, é muito importante eu saber o sinal desses cosseno do seno, tá? Que vai ser aqui, ó, menos e aqui mais. Depois, fazer redução, 150. Qual é o arco que vai ser no primeiro quadrante? É 180 menos 150, então é 30. Tá? Então vai ficar menos cosseno de 30 mais e seno de 30. Então foi isso que eu escrevi. Agora, o 240, o cosseno negativo, tá para cá, ó, e o seno, que esse aqui é negativo, os dois são negativos. Então eu tenho que tomar cuidado, ó, menos aqui e depois aqui menos. Agora, quando está no terceiro, eu faço 240 menos 180. É assim que é a redução. No terceiro, eu pego o arco e subtraio 180. 240 com menos 180 dá 60, certo? E aí eu vou ter 2 menos o cosseno de 60, que é meio. Menos, que eu falei que o seno era negativo, menos e seno de 60. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. E aí eu tenho, corto 2 com 2, é menos 1. Aqui é menos, corto 2 com 2, raiz de 3i, né? Se multiplicando. Muito bem. E no quarto, 330 está no quarto quadrante. O cosseno, ó, é positivo. Então aqui é positivo. Aí o seno, o eixo do seno é negativo. Só para ficar assim para eu ter. E 330, redução ao primeiro quadrante, é sempre 360 menos 330. 360 menos 330 dá 30. Então aqui fica 2 mais cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aqui menos seno de 30, que é meio, tá? Seno de 30 é meio, e é negativo. Então, esse cuidado eu tenho que tomar. E aí eu vou ter 2 dividido por 2, raiz de 3, menos, isso aqui é 1, né? 2 por 2, menos i. Porque 2 vezes 1 meio dá 1, vezes menos 1, menos i. Então, quais são os complexos na forma algébrica? Vou botando aqui as respostas, tá? São 1 mais raiz de 3i, tá? Menos raiz de 3 mais i. Depois, menos 1 menos raiz de 3i. E o último, raiz de 3 menos i. Então, tá lá. 1 mais raiz de 3i, menos raiz de 3 mais i, menos 1 menos raiz de 3i e raiz de 3 menos i. Então, tá aí, gente, uma explicação que muitos livros não colocam, onde você precisa determinar o módulo do complexo, o argumento do complexo, ter conhecimento disso aqui, mas apenas fazer o k igual a zero. Ao fazer o k igual a zero, você vai encontrar uma raiz. A partir dessa raiz, você encontra todas as outras. Como? Pega o 360 graus, colocando em graus, divide pelo índice, e aí você vai calcular exatamente os arcos são os mesmos entre os afixos das raízes. Quer dizer o seguinte, olha, dá para aqui, ó, por exemplo, ó, né, por exemplo, esse cara aqui, só, né, todos eles, como 360 por 4 dá 90, ó, todos eles têm 90 graus. Por exemplo, daqui até aqui tem 90 graus, daqui até aqui tem 90 graus e daqui até aqui tem 90 graus.
Aí você encontrou o primeiro, que foi o Z0, aí tu vai somar 90, chega aqui, vai somar 90, vai somar 90, certo? E você consegue. Às vezes, assim, é um pouco complicado, complexo, logicamente eu fiz um exercício, mas tomar um cuidado que quando você chega aqui e você soma o arco e o arco cai aqui, certo? Evidente que essa leitura, ela começa do zero. Então, por exemplo, só para que você tenha ideia, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, em vez de... não quero fazer confusão no exercício, tá? Mas vou apenas dar uma dica. Vamos supor que esse Z2 estivesse aqui, ó. 300 graus, tá? 300 graus. Vamos supor que em vez dele estar aqui, ele estivesse aqui. Ora, se eu somar 300 graus com 90, eu tenho 390 graus. 390 graus é a distância desse cara para um arco que estaria aqui no primeiro quadrante. Só que eu não vou... Na hora que eu coloco aqui, eu tenho que colocar a medida daqui até aqui. Não posso botar 390. Porque aqui tudo bem, ó, 60 com 90 deu 150. 150 com 90, 240. São arcos que são menores de 360. Mas quando passou 390, é maior que 360. Então, o que vai acontecer? Só para que você tenha ideia. 390, né, seria 360 com 30. Não é verdade? Aqui, o 390 está aqui. Não, você não vai botar 390, você vai ver, daqui até aqui tem 90. Para chegar daqui até aqui, melhor, quando chega aqui é 360. Para eu marcar o 390, que é essa medida aqui, ó, mas como argumento eu tenho que botar 360 mais 30. Então o meu θ de um determinado raiz não seria 390, seria 30. Então esse é o problema aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando você tem um afixo, né, de raiz, e você soma exatamente essa medida aqui, ele passa daqui, tá? Então você tem que ter essa atenção para que você não coloque aqui o argumento errado, porque o argumento ele tem que ser de 0 a 360, né? Por exemplo, aqui é 60, 150, 240, 330. Se eu quisesse achar um outro que tivesse aqui, o argumento seria do 0 até aqui, essa medida, né? Embora eu sei que o arco todo é 390, seria 390. Então isso foi mais um auxílio, né, na questão, né, para que vocês fiquem atentos. Então tá aí, gente, um grande abraço do professor Alzir, certo? Quem quiser participar do meu curso, é um curso online, aulas terças e quinta, de 20 horas às 21h30, né? O valor é R$100 por mês, e as aulas são gravadas, nós fazemos as questões de concurso, isso aqui é apenas uma teoria, né? E por exemplo, na aula de amanhã, né? Hoje, nós estamos dando essa aula numa quarta-feira, e a aula de amanhã a gente vai fazer só exercício de concurso sobre números complexos, né? Um grande abraço então, e quem quiser informações, o Zap, né, para ter as informações é 21 996 18 18 22. Um abração e até a próxima.